Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta sexta-feira, dia 19 de agosto, hoje, que é Dia Mundial da Fotografia. O comércio perdeu postos de trabalho e lojas no primeiro ano da pandemia. Veja também, Justiça nega recurso e mantém obras no loteamento Flamboyant, em Nova Odessa. E ainda, vereadores de Hortolândia são presos acusados de rachadinha. Isso e muito mais, você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente nos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E como de hábito, vamos convidá-lo a nos seguir nas mídias sociais do Todo Dia, que é tvtododia.oficial. E nós estamos com essa nomenclatura, tanto no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Quai e no YouTube. Assim, seguindo-nos nessas mídias, você recebe a notificação todas as vezes que nós entrarmos ao vivo com a nossa programação e você não perde um minuto sequer. Não é muito bom ficar bem informado aonde quer que você vá? Pois é, essa é a facilidade das mídias sociais. Se algum dia você não puder estar em casa, na frente de seu televisor ou no lugar que você não estiver sintonizado na TV Todo Dia, através do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, de um computador desktop, em qualquer lugar através das mídias sociais, você consegue nos acompanhar instantaneamente, ao mesmo tempo em que a nossa transmissão está ao vivo pela TV. Essa é uma grande comodidade. Então, não deixe de nos seguir, é tvtododia.oficial. E também nós temos um portal de notícias aí com notícias trabalhadas por uma equipe de jornalistas profissionais, trazendo a você informações sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, o nosso estado, o nosso país, o mundo todo. Você tem notícia em primeira mão, quentinha, feita com profissionalismo, com isenção e imparcialidade. É tudo o que você precisa para ficar bem informado. Ah, Danilo, mas eu gosto muito do portal, mas eu prefiro ler o jornal impresso. Contudo, não é todo dia que eu estou nas bancas pegando o meu exemplar. Como que eu faço? Aponte a câmera do seu celular, ou mesmo do seu tablet, ou ainda notebook, para este QR Code que aparece aqui no cantinho do seu televisor, e assim você conseguirá baixar a versão digital deste jornal que está nas bancas. É a leitura que você está acostumado, naquele formato que você já conhece, na palma da sua mão, digitalmente entregue para você a custo zero. É verdade, é de graça. Você pode baixar gratuitamente o jornal Todo Dia, como diz o nome, todo dia, diariamente, na palma da sua mão. E para participar do nosso programa, lembro a você que basta você nos encaminhar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 99238-8799. Eu vou repetir para você, 99238-8799. Mande o seu bom dia, boa tarde, boa noite, se for no segunda edição. Mande o seu comentário, a sua crítica, a sua avaliação. Você está gostando do programa? E também mande o seu flagrante, Vamos dizer que você está passando por algum ponto da cidade em que você viu um acidente, um foco de incêndio, uma pessoa precisando de ajuda e passando mal, sendo resgatada, mande para a gente. Ou ainda a condição, você está satisfeito com as condições aí de asfalto da sua cidade, do seu bairro, da sua rua? Mande para a gente, que nós colocaremos aí a nossa equipe para buscar a informação, buscar uma resposta para você e, quem sabe, trazer até mesmo uma solução. Está bem? Bom, vamos começar então o nosso jornal falando aí sobre o bicentenário da independência, porque este ano o Brasil completa 200 anos da independência de Portugal, que era a nossa metrópole. E o Museu do Ipiranga
faz parte da vida dos paulistanos. São quase 130 anos de existência. E uma curiosidade, o projeto inicial do edifício não previa a instalação de um museu. E quem conta essa história é justamente Cecília Helena, uma historiadora que conhece profundamente a história do Brasil. Vamos acompanhar. A história deste edifício, porque este edifício foi concebido como um monumento à independência. Ele começou a ser erguido em 1885 e só terminou mais ou menos em 1890, mas não terminou inteiramente. Ou seja, quando houve a proclamação da República, o prédio estava lá, mas digamos que o governo republicano que assumiu São Paulo após a proclamação teve que se haver com este monumento, que não estava inteiramente terminado e que era, teoricamente, uma forma de valorização e de projeção da monarquia recém-derrubada. Então, o edifício ficou mais um tempo sem utilização e, posteriormente, ele foi adequado muito rapidamente para receber o Museu do Estado de São Paulo, justamente o Museu Paulista, que foi inaugurado oficialmente em 1895. Está aí uma curiosidade da história do Brasil e para quem gosta de histórias, principalmente de senti-la, recomendo aí fortemente que você, quando estiver em São Paulo, visite o Museu do Ipiranga. Um museu que ficou fechado por 6 anos, para restauração, para a providência aí de consertos e manutenção, e agora ele reabre então, recebendo normalmente os visitantes e mostrando aí um acervo muito bom, muito grandioso da nossa história, da proclamação da independência. Vale muito a pena e fica no bairro com o mesmo nome, o bairro do Ipiranga. É muito acessível e é um lugar muito bonito, tenho certeza que você irá gostar. Bom, agora vamos falar de um tema que incomoda muita gente, sobretudo quem tem um celular em algum momento, fez algum cadastro, realizou alguma compra ou simplesmente tem uma conta bancária, que é o chamado telemarketing. Esse serviço, que é um serviço de divulgação, de televendas, etc., ele tem sido muito abusivo e tem incomodado muitas pessoas. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu mais de 14 mil denúncias de práticas de telemarketing abusivo de junho deste ano até agora. Ou seja, nós estamos falando aí de aproximadamente 2 meses e meio, 14 mil denúncias de abusos dessas empresas de telemarketing que também realizam serviços de cobrança. Vamos ver os detalhes, conhecer mais sobre essa matéria através dessa reportagem feita pela TV Brasil. Ligações indesejáveis, insistentes, em dias e horários impróprios. Isso é telemarketing abusivo. De olho nessa prática ilegal das empresas, o Ministério da Justiça criou um canal específico para o consumidor denunciar e de junho até agora foram recebidas mais de 14 mil reclamações. Operadoras de telefonia, bancos e financeiras estão no topo da lista. Ligam a partir de uma base de dados que muito provavelmente é obtida de uma maneira ilegal e liga para o consumidor para ofertar um produto ou um serviço sem ter qualquer relação com eles. Todas essas reclamações foram feitas depois que a Anatel determinou o uso obrigatório em todo o país do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing. A medida veio para ajudar na identificação desse tipo de chamada que tira a tranquilidade. Mesmo assim, empresas ainda encontraram um jeito de burlar essa determinação. Pegam ou então uma ligação local, ou então eles pegam uma ligação de um outro estado, um DDD de outro estado. Então, nisso eles estão fazendo o quê? Burlando. As denúncias de telemarketing abusivo podem ser feitas pela internet no site denúncia-telemarketing.mj.gov.br. Os casos são recebidos e apurados pela Secretaria Nacional do Consumidor, que pode aplicar multas e sanções administrativas às empresas. Além da multa diária pelo descumprimento da cautelar,
poderão sofrer ao final do processo administrativo uma multa no valor de até 13 milhões de reais por empresa, além da suspensão dos serviços. Pois é, né? E as operadoras de telefonia, os bancos, as financeiras, são as que mais fazem esse tipo de ligação que perturba o consumidor. As reclamações podem ser feitas em um canal exclusivo na internet, eu vou repetir aqui para você, é denúncia.telemarketing.m de macaco, j de joão.gov.br. Através deste canal, então, você faz a sua denúncia, porque não são todas as empresas que estão utilizando o prefixo 0303. Né? Você já deve ter recebido uma chamada com número comum de celular, como se fosse uma chamada local, e quando você atende é um serviço aí de alguma loja, de alguma financeira, de alguma operadora de telefonia tentando vender algum serviço. E nós sabemos, né? As leis, elas são feitas para serem cumpridas e não para serem desrespeitadas. Se você, aí de casa, descumprir alguma determinação legal, o que acontece? Você será severamente punido. Então, como diz o ditado popular, pau que dá em Chico, bate em Francisco também. Então, a gente tem que denunciar, a gente tem que fazer a nossa parte, porque isso é também um exercício de cidadania, que é de você mostrar quem está desrespeitando, quem está fazendo errado, quem está burlando. Então, se você está recebendo alguma experiência de telemarketing abusivo, mande a sua denúncia para denúncia.telemarketing.mj.gov.br, porque esse pessoal só vai aprender a lição quando começar a sentir no bolso a punição, a multa, que é pesadíssima e diária. Então, guarde bem este endereço de internet, denuncia.telemarketing.mj.gov.br. E vamos falar agora de um direito aí que todo trabalhador possui, que é o auxílio-doença. Uma nova medida está em vigor até o fim deste mês para ajudar quem aguarda uma perícia do INSS para atestar a sua incapacidade temporária. O objetivo é agilizar o processo para quem está esperando há mais de 30 dias e a proposta é que os laudos e atestados possam substituir a perícia médica. Vamos assistir essa matéria feita pela TV Brasil. A proposta é que laudos e atestados médicos possam substituir as perícias médicas, uma das principais causas do atraso para a liberação do benefício. A análise documental online pode ser solicitada no caso de o segurado estar há mais de 30 dias aguardando a marcação da perícia. Esse relatório médico ele pode ter no máximo 30 dias, desde a data que ele foi emitido até a data que o segurado vai fazer o pedido do benefício. E é importante que esse relatório ele venha descrevendo qual que é a doença ou o acidente ali que aquele segurado sofreu e que acarretou uma incapacidade para o trabalho. Tem que vir, de preferência, com o CID, e também é importante constar o período em que esse segurado precisa ficar afastado do trabalho. O segurado deve ficar atento, porque existem algumas restrições quanto à concessão pela análise documental. O máximo de tempo que esse segurado vai conseguir esse afastamento via análise documental sem perícia presencial é por 90 dias. Se ele estiver solicitando ali um benefício de auxílio acidente, que é um benefício decorrente de um acidente que deixou uma sequela que reduziu a capacidade laborativa do trabalhador, aí ele não vai conseguir fazer via análise documental. Esse procedimento que dispensa a perícia médica estará em vigor até o final deste mês, podendo ser prorrogado a critério do INSS. Então, espero que você tenha prestado bastante atenção nessa notícia, porque nós sabemos como o INSS ele é moroso, né? E esta medida, ela só vale até o final deste mês. Então, se você está com a sua perícia atrasada e você tem aí como conseguir um laudo médico, né, descrevendo o seu quadro, ou ainda
um atestado também, um atestado médico descrevendo aí os sintomas, tudo que está acontecendo com você e dando, né, esse diagnóstico, você pode apresentar no INSS para que você não perca o seu benefício. Então, corra atrás, que este é um direito, tá? Não é uma bondade, não é uma ajudinha, é um direito seu. Então, tem um ditado no universo jurídico, em latim, que ele diz: dormientibus non succurit ius, que traduzindo significa: o direito não socorre aquele que dorme, aquele que fica parado. Então vá atrás, né, e dê entrada no seu benefício caso você esteja aí com a perícia atrasada. E vamos falar um pouquinho sobre a melhora da economia? Em 2020, o primeiro ano da pandemia, o comércio brasileiro teve uma queda de 4% na ocupação e 7,4% em número de empresas, segundo um levantamento feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram mais de 404 mil postos de trabalho que foram fechados nesse período. E para este ano, no entanto, há uma expectativa de crescimento no setor. Vamos descobrir assistindo essa matéria especial da TV Brasil. Lojas de portas fechadas, ruas vazias. No primeiro ano da pandemia de Covid-19, o comércio brasileiro foi um dos setores mais afetados pela crise sanitária. Em 2020, o comércio brasileiro apresentou queda em ocupação e em número de empresas. No período em relação a 2019, foram fechados 404 mil postos de trabalho no setor, a maior parte no varejo. Um total de 106,5 mil empresas foram fechadas. 90% desse resultado estava concentrado no varejo, principalmente naquelas atividades que mais empregavam, como é o caso de lojas que vendiam artigos de vestuário, de calçados, de armarinhos, de tecidos. E para mitigar esses e outros efeitos da crise econômica causada pela pandemia, o governo federal tomou uma série de medidas. Dentre elas está o pagamento do auxílio emergencial, que destinou entre 2020 e 2021, segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 354 bilhões a 68 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O governo federal também lançou o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM, que só em 2020 beneficiou mais de 9,8 milhões de trabalhadores e 1.400.000 empregadores. Se não tivéssemos tido esse esforço forte do governo para reverter o quadro de crise social e econômica em 2020, a queda teria sido muito maior no comércio. E para este ano, assim como em 2021, também há expectativas de crescimento na economia brasileira. Segundo o IBGE, as vendas no comércio varejista no primeiro semestre de 2022 registraram alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. É claro que 2022 dificilmente vai conseguir repetir esse resultado de 2021, que foi realmente um resultado acima da média. 4,6% não é todo ano que o Brasil cresce. Mas, de qualquer maneira, a economia continua em crescimento e, mais uma vez, é o setor de comércio e serviços que está realmente puxando esse crescimento e a geração de emprego e renda também. E vamos para uma pequena pausa, rapidinho, é apenas 1 minuto, logo já estaremos de volta com o Todo Dia News primeira edição e trazendo o giro de reportagem com os nossos repórteres da redação do Jornal Todo Dia. Mas é daqui a pouquinho, logo estaremos de volta. Valeu mesmo por receber a gente, é a minha chance de me reconectar com as meninas. Tudo isso era totalmente selvagem. Cadê todo mundo? Merda! O que causou isso? O que ele disse? Diaboro quer dizer demônio. Ai! Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana.
Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Meto faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Meto. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta e agora vamos fazer o giro com a reportagem direto da redação do jornal Todo Dia, começando falando aí de uma situação que atinge um loteamento de Nova Odessa, porque a Justiça negou o recurso e mantém as obras do loteamento Flamboyant em Nova Odessa embargadas. A informação é da Letícia Santin. Na última terça-feira, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso do vereador Silvio Natal para suspender as obras do condomínio Flamboyant em Nova Odessa. A ação tentava revogar a decisão que negou a liminar do parlamentar que pedia o impedimento das obras do empreendimento localizado na Avenida São Gonçalo. O recurso alegava ilegalidade ou abuso de poder pelo juiz. Entretanto, a Justiça negou o recurso. Em novembro do ano passado, a Prefeitura interrompeu as obras nos terrenos do loteamento depois que a Justiça julgou inconstitucional a lei que alterou em 2014 o zoneamento da área para a zona predominantemente residencial. O conjunto habitacional voltou a ser classificado em área de zona especial de interesse social depois da aprovação e sanção de alterações na legislação. Letícia Santin para o Todo Dia News. Obrigado, Letícia. E agora é o momento do plantão policial. É a hora do crime, né? Nós vamos falar aí da Delegacia de Investigações Gerais que prendeu em Sumaré um homem aí que furtou uma Hilux. Mas quem nos traz as informações é a Ellen Santos. A DIG, Delegacias de Investigações Gerais de Americana, prendeu na manhã dessa quinta-feira um homem de 28 anos por furtar uma caminhonete Hilux em Ribeirão Preto. Ele foi localizado na rodovia Anhanguera, em Sumaré. Durante a operação da DIG, a Polícia Civil recebeu informações do veículo furtado e, após o monitoramento, o motorista foi abordado. A ação contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Autoban. Segundo a ocorrência, a caminhonete foi furtada no dia 23 de julho em Ribeirão Preto e teria saído de Franca, cidade do criminoso, e seria levada para Várzea Paulista. O ladrão foi encaminhado para a sede da DIG. A polícia informou que está seguindo com as investigações que podem chegar a uma organização criminosa que trabalha furtando e roubando Hilux. Ellen Santos para o Todo Dia News. Obrigado, Ellen. E olha só, gente, nós sabemos que a situação está muito difícil, que a inflação dos alimentos está acarretando em um desconforto e, mais do que isso, em prejuízos mesmo na alimentação de todo mundo, mas tem uma diferença entre o chamado crime famélico, que é aquele que a pessoa está num estado de necessidade tão avançado, em que
e que ela não tem condições de se manter, não tem condições de comprar o seu alimento, que para ela, num instinto de sobrevivência, ela furta alguma coisa para comer. Isso é o crime famélico, e que é uma excludente de ilicitude. Isso é diferente de uma pessoa chegar e praticamente levar um carrinho de feira, aliás, um carrinho de supermercado, sem pagar. Não é verdade? Tem muita diferença entre alguém lutar pela sobrevivência naquele momento de alguém que tenta dar uma de espertalhão. Pois bem, um funcionário de uma empresa terceirizada da Honda, que presta serviços de restaurante, ele furtou mais de 40 quilos de carne desta unidade em Sumaré. Mas eu não vou dar mais detalhes não, porque quem vai falar para nós sobre os detalhes dessa ocorrência é a Natália Lima. Vamos acompanhar a notícia. A Polícia Militar de Sumaré prendeu nesta quarta-feira um funcionário da empresa terceirizada responsável pelo restaurante da multinacional Honda em Sumaré. Ele teria furtado da cozinha da empresa cerca de 20 quilos de peixe, 15 quilos de carne bovina, 6 quilos de frango, 5 quilos de carne suína, 6 quilos de frios, 7 de embutidos e 1 quilo de alface. Fiança foi paga e o homem acabou liberado. A Polícia Militar foi acionada pela gerente do restaurante da empresa, que informou que outros funcionários teriam visto o homem carregando seu carro com os alimentos do restaurante. Até a chegada dos policiais, o funcionário foi detido pelos seguranças da multinacional. Questionado sobre o motivo do furto, o açougueiro informou à polícia que estaria passando necessidades. O homem foi levado ao plantão policial. O delegado arbitrou uma fiança de R$2.000. O pai do funcionário pagou e ele foi solto. Natália Lima para o Todo Dia News. Na verdade é muita cara de pau, né? Tem uma diferença muito grande, como eu disse, em estar passando necessidade e de furtar 40 quilos de carne. Né? Não foram alguns bifinhos ali que ele pegou para saciar a fome. Né? Foram 40 quilos. Olha, não tem desculpa, dificilmente ele vai convencer o delegado e posteriormente o juiz com essa história, porque não cola. Né? É um crime, é um furto, né? Tem, portanto, uma previsibilidade penal no nosso Código Penal e ele vai responder aí pelos seus atos, além de com certeza ter sido demitido por justa causa e perdido aí todos os seus direitos, porque ele agiu justamente aí contra o seu empregador. Vamos ver aí no que vai dar agora, mas certeza que ele não escapa dessa, ainda mais porque foi pego em flagrante. Bom, outro caso que nós temos aqui, este é um dos crimes que deveriam ser classificados como hediondos, porque mais do que gerar uma animosidade, uma forte comoção social, porque nossa sociedade está cansada deste tipo de prática, este tipo de ato, ele lesa diretamente a sociedade. Eu estou falando de corrupção. Os vereadores de Hortolândia são presos aí, acusados de praticar rachadinha, que é um outro tipo aí de corrupção. São 2 vereadores de Hortolândia. E quem nos traz a informação é a Ellen Santos. Policiais do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, detiveram na manhã dessa quinta-feira 2 vereadores e um assessor por suposta prática de rachadinha, que é quando o assessor tem que devolver parte dos salários ao parlamentar. Na mira da operação, os vereadores Enoque Leal Moura, do MDB, e Márcia Campos, PSB, foram levados para a delegacia de polícia. Os mandados de prisão foram cumpridos após o pedido da 3ª Promotoria de Justiça de Hortolândia. Eles tiveram pedidos de prisão preventiva autorizado pela 1ª Vara Criminal de Hortolândia, após serem denunciados pelo Ministério Público.
Conforme as apurações da promotoria, Márcia e o assessor teriam ameaçado uma assessora de que, se não devolvesse parte dos vencimentos, seria demitido. No caso de Enoque, depois de receber a negativa do chefe do seu gabinete em devolver o percentual dos salários, o vereador teria exonerado o assessor. Ellen Santos, para o Todo Dia News. Muito obrigado, Ellen. O que é corrupção? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ao pé da letra, é todo ato que corrompe, que denigre, que desmancha, que desvia a função, desvia o caráter de alguma coisa. Então, corromper é denegrir. Neste caso, é previsto pela nossa legislação de que, quando você exige uma vantagem sabidamente ilegal, na sua posição de que está exercendo uma função pública, pode ser como um funcionário, pode ser como um servidor aí, com mandato, no caso aí de um vereador, um deputado, um presidente, um governador, um prefeito. Quando você exige uma vantagem sabidamente ilícita, portanto ilegal, criminosa, você comete o que é chamado de corrupção passiva. Tá? Porque você irá receber, mas você está exigindo. Aquele que oferece, vamos dizer, um interessado aí em determinada gleba, que ele quer fazer um loteamento, mas o trâmite está muito demorado, ele chega para um vereador e fala, olha, me ajuda naquilo que eu vou te dar um presentinho. A promessa de paga ou recompensa é corrupção ativa. Tá? Neste caso, o que vergonhosamente esses dois vereadores fizeram, o Enoque e a Márcia, o que eles estavam fazendo? A chamada rachadinha é o seguinte: eu te nomeio meu funcionário, meu assessor de gabinete, tá? Ou então para algum serviço extra-gabinete, fora do gabinete, por exemplo, um fotógrafo oficial da Câmara, exemplo, tá? Ou ainda um motorista oficial lá da Câmara. Só que eu vou te contratar por... É previsto lá na tabela de remuneração que o seu trabalho vale R$6.000. Lógico, você fica todo empolgado, Vai lá, aceita, trabalha, fala, mas é o seguinte, você, no contra-cheque, você vai assinar os R$6.000, mas você vai me entregar metade, R$3.000. Ou vai me entregar 1.000, ou vai me entregar 500, não importa o quanto. A exigência desta, entre aspas, recompensa, ela é ilegal. É um tipo de extorsão, que se vale do quê? Da posição pública que ele exerce. Então, neste caso, ele é um vereador, ele tem um mandato, que ele vai cumprir, em tese, durante esses 4 anos, e você é um funcionário comissionado, que é o nome, porque você recebeu uma indicação, você não tem garantia nenhuma. Então ele fala, olha, você para trabalhar comigo é desse jeito, se você quiser, bem, se você não quiser, eu não te nomeio. Ou, se você aceitar e mais para frente você parar, eu te exonero, eu te demito. Tá? Então foi isso o que aconteceu. A chamada rachadinha, que o nome é sutil demais, leve demais, parece que é uma coisinha do tipo, não tem problema, não faz mal, é algo comum, é só uma participaçãozinha, uma contribuiçãozinha, não tem problema isso. Tem, você está tirando do salário da pessoa. Se ela foi contratada para exercer uma função e tem a previsão legal que ela tem direito a um salário X, qualquer valor que seja, ela tem o direito de receber a integralidade. Quando você exige uma entrega de qualquer quantia que seja,
que seja R$1, não importa. Neste caso não entra o princípio da bagatela, você está tendo uma conduta corrupta. Tem partidos que fazem isso dizendo que é para ajudar na campanha, não tem argumento. Isso é corrupção, isso é crime. E como já disse diversas vezes, o lugar de criminoso é na cadeia. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Então, parabéns aí aos policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, que prenderam estes dois. Esperamos que a justiça seja feita tanto pelos tribunais quanto pela Casa Legislativa, que iniciem rapidamente o processo aí de cassação do mandato destes dois e que isso sirva de lição para todo e qualquer político em qualquer esfera. Rachadinha é crime e deve ser punida com prisão e perda do mandato. Bom, vamos para um breve comercial? É 1 minutinho, daqui a pouco estamos de volta. Sua voz, sua vez, seu voto. É importante que a gente conheça e vote nos candidatos a deputado e senado da nossa região, porque eles conhecem todos os problemas, ou a gente pode apontar com mais facilidade do que a gente precisa, o que a gente merece, onde dá para melhorar. Em tudo nas cidades em que a gente mora, passeia, se diverte, trabalha. Então eu acho que quando a gente vota, a gente consegue mais melhorias com mais facilidade. E é importante que a gente vote, porque aí a gente tem mais força para cobrar as promessas de campanha e todas as melhorias que a gente merece. É o todo dia nas eleições de 2022. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco informativo e agora nós teremos uma entrevista aí que foi cedida à jornalista Sabrina Furlan na noite de ontem pelo conhecido, doutor Bactéria, o doutor Roberto Martins Figueiredo. E o tema aí foi muito importante, foi o saneamento básico. O estado de São Paulo ainda não possui muitas regiões com saneamento básico. Em todo o Brasil, por volta de 35 milhões de pessoas não possuem água tratada e cerca de 100 milhões sequer possuem acesso à coleta de esgoto.
Isso resulta em um quadro preocupante, pois diversas doenças que poderiam ser evitadas atingem a população e sobrecarregam o Sistema Único de Saúde. Só no estado de São Paulo, cerca de 370 mil imóveis não possuem ligação com a rede de esgoto, onde vivem cerca de 1,5 milhão de pessoas. Das regiões com mais problemas, a capital paulista se destaca. E para explicar mais, com maior propriedade sobre esse assunto, a jornalista, então, Sabrina Furlan, conversou nesta quinta-feira, no Todo Dia News, segunda edição, com o especialista Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, que é biomédico especializado em saúde pública e marketing, diretor da Microbiotécnica, TV e rádios, consultor da Jovem Pan, Conselho Regional do Conselho Regional de Biomedicina, autor de 5 livros, além de palestrante, né, e outros trabalhos realizados dentro da divulgação científica e da importância do saneamento e do cuidado aí com a saúde. Vamos assistir a um trecho, então, desta entrevista realizada ontem à noite, no Todo Dia News, segunda edição, mas antes, solta a vinheta. É assustador o que você falou, não? Fala a verdade. Muito assustador. Muito assustador. Você vai pensar que, olha só, aqui no Brasil, quantas pessoas tem aqui no Brasil? 210, 220 milhões. Exatamente. Né? Se nós pensarmos que 100 milhões não tem esgoto tratado, gente, nós estamos falando de 50% da população. É uma loucura isso daqui. É muita gente. Se nós formos ver, então, que 35% não tem água tratada, é 1000 vezes pior isso daqui. Que uma coisa é você conviver com dejetos, que já é horrível, né? Sim. É terrível você conviver nos rios, você observa, você vai para os rios, você vê caindo no rio, você vê emissão no mar, você vê emissão em lagoas, você vê emissão no chão, emissão na terra, em córrego de esgotos. Aí você imagina que isso daqui mistura com a água que a pessoa vai tomar. Então precisaria ter um tratamento, e 35 milhões não tem esse tratamento. Então por isso é que já dá para se saber e esperar esses resultados que existem, não é verdade? Resultados absurdos. É verdade, doutor Bactéria. Agora, qual a importância do saneamento básico para uma população, já que foi revelado aí todos esses dados? Bom, para você ter uma ideia, né? O saneamento básico, olha, para você uma coisa assim assustadora. Você sabe, uma das doenças que vem também pela falta de saneamento, por exemplo, é diarreia, doenças diarreicas. Sabe quantos dias por ano, isso daqui é um dado de 2012, por ano que são perdidos de trabalho, né? Por dia, aliás, por ano, num ano, 850 mil dias. Nossa. 850 mil dias que são perdidos de trabalho. É loucura isso daqui. Mais de 1 bilhão e 100 mil reais são perdidos justamente por doenças diarreicas. Olha o que daria para contratar de pessoas por isso. Então a gente vai. Olha só, se você olhar um hospital, olha o hospital, ele não está cheio. Isso sem falar de Covid, vamos falar só de outras doenças, que os hospitais sempre estão cheios. Se você olhar um hospital, 65% desse hospital, 65%, está relacionado com problemas de falta de saneamento. Olha só, 65%. Pessoas que entraram em contato, a maioria tomou água não tratada, água que tinha algum tipo de germe, alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa. Então, isso daqui é um ponto. Você já viu esse produtinho aqui? O que é, doutor? Não está dando para ver. Está dando para cá, deixa eu ver. Assim, agora dá, né? Hipocloridrato, é isso? Hipoclorito de sódio. Isso, agora deu para ler. Isso, é um líquido marronzinho para poder fazer a higienização, acabar com as bactérias, não é isso? Você sabe onde é que dão isso daqui? Isso daqui é dado... se você fizer uma enquete com todo o seu pessoal da televisão,
muita gente não vai saber porque onde é que tem esse produto. Para você ter uma ideia, esse produto ele é dado gratuitamente nos postos de saúde. Gratuitamente. Exato. Só que eu não vou falar que é de graça, porque nós pagamos impostos. Então, os nossos impostos fazem ter esse produtinho aqui lá no posto de saúde. Se as pessoas fossem lá no posto de saúde e pegassem esse produto e colocasse na água que ele vai tomar lá na comunidade, nos locais aqui do sítio, se ele colocasse 2 gotinhas desse produto por litro de água, daria para reduzir, olha, eu ouso falar, mais de 40% da diarreia infantil no Brasil. Olha. Só isso daqui, que é um produto que já existe, que ninguém sabe que tem. Né? E aí você fala assim, puxa vida, se um garoto pegar diarreia, o que acontece? O pai dele vai levar ele num posto de saúde. Leva no posto de saúde para cuidar. Chegando no posto de saúde, ele vai encontrar o quê? Covid. Encontra Covid. Só que ele pega, volta para a casa dele, passa para a família e vai trabalhar, porque ainda está num período de incubação. Passa para a empresa. A empresa vai ter que perder muitos funcionários. Está aí o alto custo elevado que uma falta de saneamento dá. Para você ter uma ideia, o SUS ele tem uma indicação absurda que para cada R$1 que você investe em saneamento e medicina preventiva, você tem um retorno de R$5 em que você não gastaria em medicina curativa. Poxa, né? E até por isso que agora fala assim, puxa, mas por que então que o pessoal não faz isso? E aí eu volto uma pergunta para você. O que poderia dar mais voto? Você abrir um hospital numa comunidade, cheio de no dia lá, todo dia news lá, os jornais, tudo mostrando para todo mundo, ou o que daria mais voto? Uma doença que não existiu. Sem dúvida, abrir um hospital. Exatamente. Então, é por isso que poucos investem e fazem o trabalho em medicina preventiva. Sim. Porque não existe, não vai existir. Como é que você pode fazer propaganda de uma coisa que não existiu? Ah, mas tem dados estatísticos. Mas esses dados estatísticos, muitos deles vão aparecer depois que você já não tem mandato. Exatamente. Tá? Uma coisa que é na hora é abrir um hospital maravilhoso, leva todo dia news lá, leva a empresa, leva tudo, abre aquele hospital e pronto. Tá? Ele tem um monte de coisa, reeleito, então, por isso que acho que a gente precisa modificar um pouquinho, né, esse pensamento em termos de escolha, né, de mandatários. Né? Uma outra coisa, a gente podia falar assim, você se lembra que em 2020, você ligava a televisão, não tinha informações sobre lave as mãos, como se lava as mãos, como faz, não tinha. Agora, nesse último ano, quantas vezes você ouviu alguma propaganda disso? N vezes, né, por causa da pandemia, né, doutor? 2020. E nesse ano passado? Praticamente nenhuma. Nenhuma. Foi diminuindo, exatamente. Está diminuindo. Então, o que acontece? Não sei se você tem filho, mas você é uma... Você tem filho. Seu fã. Opa, que legal. Quantas vezes você tem que... Pô, que lindo. Quantos anos? 6 anos. Ai, que lindo. Quantas vezes você fala para ele que ele tem que tomar banho, lava as mãos, escova os dentes? Eu canso de falar. Depois que vai no banheiro, tem que lavar as mãos, filho. Várias vezes. E ele faz sempre? Às vezes esquece. Às vezes esquece. Então está aí o trabalho que deveria ser feito em educação da população. Sim. Tá? Sim. Ensinar o pessoal a lavar a mão. Sabe? Embora não pareça, eu já tenho uma certa idade. Né? E quando eu estava na escola, tinha uma matéria chamada higiene. Sabe o que ensinava para a gente? Ensinava como escovar o dente, como tomar banho, como lavar as mãos. Né? Coisas básicas que as pessoas não sabem. E deu para ter certeza que as pessoas... não tem mais essa matéria. Né? Nós tivemos aí há pouco tempo, aqui no Brasil, uma Copa do Mundo, que os japoneses faziam o quê? Você está lembrado? O japonês acabou o jogo, eles pegaram sacos de lixo e retiraram tudo que eles tinham jogado no chão e colocaram. Aí o repórter chegou para eles e falou, escuta, por que vocês estão fazendo isso? Aí o japonês virou para o repórter, deixou ele maus lençóis, que falou para ele assim, por que vocês não fazem?
Acho que o repórter na hora falou, claro que nós fazemos, saiu correndo. Né? Com certeza, olha a vergonha, a gente já tem vergonha. Né? Mas por que o japonês faz isso daqui? Porque existe essa base de educação que é dada para eles. O japonês, quando ele está resfriado, ele põe uma máscara, não é para ele não pegar, para ele não passar para outro. Quando ele chega em casa, ele deixa o sapato na porta de casa, para não trazer contaminação de fora para dentro. Né? Já é uma cultura, uma rotina normal para eles. E aqui para a gente é tudo mais difícil, né? As pessoas não têm esse costume. Mas sabe por que não tem costume? Porque não tem costume. Exatamente isso. Exatamente isso. Sabe, se a gente der... né, doutor Bactéria? Isso, linda, perfeito, perfeito. O que você está falando? Se as pessoas voltassem essa matéria, por exemplo, nas escolas, higiene, como lavar a mão, como escovar o dente, nem essas doenças não pegariam a gente prevenido, do mesmo jeito que o Covid pegou. Com certeza. A gente já teria essa informação. Isso já faria parte do nosso conhecimento, já faria parte. Nós temos um nível de infecções hospitalares de 14% nos hospitais. No mundo todo, nos outros países do mundo, é 7%, 8%. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabem lavar a mão. Se as pessoas lavassem a mão corretamente, não é só no Brasil, no mundo, reduziria em mais de 90% os índices de infecções hospitalares do mundo. Então você vê que tudo reza em quê? Educação, ensinamento. Né? Você sabe, olha, ainda mais, nós temos várias faculdades voltadas para a saúde. Biomedicina, medicina, farmácia, fisioterapia, tudo isso. Esses meninos, essa rapaziada, eles precisam de horas complementares para se formarem. Eu já o saneamento básico, de fato, é como mostrou, né, o Dr. Roberto Figueiredo, é algo conhecido como Dr. Bactéria, né, é algo de fato aí que pode ser o diferencial entre ter saúde ou ter doenças, né? Por muito tempo se falou, né, se teve aí uma pesquisa de que para cada dólar investido em saneamento básico, economizava-se 5 dólares em tratamento médico. Ou seja, há estudos que mostram que a melhoria, o investimento em água encanada, em coleta e tratamento de esgoto, em despoluição, isso daí faz com que nós aumentemos não apenas a qualidade de vida, mas também a longevidade. Nós podemos nos lembrar de alguns acontecimentos históricos, né? Dentre eles a Idade Média, em que a expectativa de vida do ser humano na Idade Média era de 35 anos de idade. O que fez com que isso aumentasse, chegasse aos patamares que nós temos hoje, em torno de 78 anos de idade, que mais do que dobrou então a expectativa de vida, é justamente o saneamento básico. Naquela época não se tinha a água encanada, não se tinha a coleta de esgoto, a sociedade vivia precariamente, falando de higiene. Geralmente a população tomava um banho por ano, e era só na entrada da primavera. Até tem uma curiosidade de que os buquês de noiva eles foram criados nessa época, porque também elas queriam casar-se todas de uma só vez, já no início da primavera, porque os aromas, né, vamos dizer assim, dos corpos eram mais frescos, não tinha tanto mau odor. E o buquê, ele servia então para ajudar a disfarçar o mau cheiro, né? Por isso que elas carregavam aqueles buquês de flores e tal. Mas isso tudo por quê? Porque não se tinha higiene. Quando a sociedade se conscientizou da importância de se tomar banho, de se ter o asseio corporal diário, e quando a isso se somou a coleta de água, o tratamento da água, ou então a entrega desta água encanada,
a fazer a coleta de esgoto, né, a ter uma destinação, um tratamento, isso daí revertiu no quê? Na redução de doenças. Antigamente muita gente morria por cólera, por peste, por uma série de doenças aí que afetavam diretamente o trato gastrointestinal, gerava uma infecção generalizada e a pessoa morria. Isso basicamente por falta de higiene. Quando nós falamos em saneamento básico, nós estamos também falando em asseio, em cuidado com a higiene. O Dr. Bactéria, ele mostrou no início da entrevista dele um frasquinho lá de hipoclorito de sódio. O que é isso? É uma solução de cloro. O cloro, ele é um desinfetante largamente utilizado. A água que nós recebemos em nossa casa do serviço público de água de tratamento, ela é uma água que ela sai clorada. Por quê? Porque no meio aquoso, muitos micro-organismos, como protozoários, bactérias, até mesmo vírus, eles se alojam e se multiplicam, se proliferam. E o hipoclorito de sódio, ele consegue eliminar mais de 99%, não chega a 100%, mas seguramente falando, 95%, acima de 95%, ele mata esses micro-organismos. E é por isso que também em empresas, além dela ter a água tratada, nas suas caixas d'água elas ainda fazem a cloração por conta própria, para garantir que os funcionários não adoeçam. Nós temos presentes na água, comumente aí encontrado, Escherichia coli, que provoca disenteria. Em crianças e pessoas idosas pode ser um problema seríssimo. Nós temos a tênia, né, que é um protozoário aí que causa a teníase. Ela pode depositar seus ovos no cérebro e causar epilepsia, dentre outros problemas. Então tem uma série de micro-organismos que a cloração evita. E como ele bem lembrou, alguns atos básicos de higiene, como lavar as mãos e até mesmo escovar os dentes, tá? Previne que nós adoeçamos. Porque tem um ditado que diz que é através da boca que nós levamos o melhor alimento ou até mesmo a doença para o corpo. Isso é uma verdade, porque uma mão suja, uma mão que está contaminada aí com esses micro-organismos, que como o nome diz, micro, nós não conseguimos ver, nós levamos esses contaminantes, levamos esses agentes patógenos para dentro do corpo, podendo desenvolver inclusive doenças cardíacas. Então, higiene é algo fundamental. Não deixe de praticar a higiene. Vamos falar sobre previsão do tempo. Hoje o dia amanheceu aí com o céu cinza, nublado, não choveu hoje, mas está com aquela cara, né? Será que vai chover? Será que vamos ficar com esse tempo firme? Vamos descobrir agora na previsão do tempo com a Bianca Rezende. Pessoal, olha eu aqui de novo com vocês. Vamos ficar conectados aqui no tempo e saber se esse tempinho nublado continua, né, gente? A passagem de uma frente fria pelo estado muda as condições de tempo na região. A condição prevista é de céu parcialmente nublado e os ventos sopram de noroeste, assumindo intensidade forte a partir do final da manhã, com velocidades médias em torno de 35 km por hora e rajadas da ordem de 60 km por hora. A condição semelhante aos dias ventosos da semana passada, né? O dia amanhece com temperaturas em torno de 18 graus e a partir do final da tarde, com a aproximação da frente fria, a nebulosidade aumenta e as chuvas podem ocorrer, sobretudo, entre a noite dessa quinta-feira e o período da manhã de sexta-feira também. A tendência para sexta-feira é de céu nublado a encoberto, com chuvas, viu, gente? Principalmente no período da manhã. A partir da tarde, após a passagem da frente fria, os ventos mudam de direção,
soprando de sul a sudeste e mantém intensidade forte de 30 km por hora e rajadas entre 50 e 55 km por hora. O dia amanhece com temperaturas em torno de 16 graus e a partir da tarde entram em declínio. A mínima será registrada à noite de 10 graus. Friozinho, hein? Segundo dados da meteorologia do CEPAGRE da Unicamp, aumentam as chances de chuva em nossa região, porém sabemos que tudo pode mudar. Vamos saber então como ficam as temperaturas aqui na região? Começando aí por Americana, a temperatura mínima de 16 e a máxima de 31 graus. Já Sumaré, a temperatura mínima de 16 e a máxima de 32 graus. E agora vamos saber as temperaturas da região de Campinas. Campinas, a temperatura mínima de 16 e a máxima de 30 graus. Em Indaiatuba, a temperatura mínima de 17 e a máxima de 31 graus. Todas as cidades com 90% de chances de chuva, tá, gente? Se prepara, pega aí o seu guarda-chuva, porque provavelmente vai chover. É um prazer estar aqui com vocês, independente do tempo e da chuva, que você aproveita o seu dia, o seu agora. Volto para o estúdio. Obrigado, Bianca. E chegou a hora da promoção do cinema. Bora curtir um cineminha nesse fim de semana? Em parceria com a Movicom, a Rede Todo Dia vai sortear ingressos para você curtir um cineminha bem gostoso aí com uma pessoa querida. E para ganhar os ingressos é muito simples. Basta comentar, eu quero curtir um cinema com o Todo Dia e compartilhar essa foto nos seus stories, marcando o Jornal Todo Dia, através do @Jornal Todo Dia e a TV Todo Dia, através do @tvtododia.oficial e se inscrever em nosso canal no YouTube. O sorteio acontece hoje, sexta-feira, dia 19, às 3 horas da tarde, no Instagram do Jornal Todo Dia. Lembrando a você que cada código vale um ingresso no Cinema Movicom Santa Bárbara do Oeste. E cada pessoa sorteada será contemplada aí com 2 códigos, portanto 2 ingressos. Faça o seu cadastro no site ou no app da Movicom e resgate o seu ingresso. Prefira usá-lo até o dia 31 de agosto, que é o prazo final para você utilizar esses ingressos. Não vale para o mês que vem, é somente até o dia 31. E é válido para todos os dias e todas as sessões de filme até a lotação da sala, conforme a classificação etária do filme. Então é isso. Logo mais às 3 horas da tarde no Instagram do Jornal Todo Dia haverá o sorteio. Corra lá, ainda dá tempo de você participar. Compartilhe a imagem, né, da promoção. Marque @Jornal Todo Dia, @tvtododia.oficial e siga o nosso canal no YouTube. E muita boa sorte aí para você. Sim, não se esqueça, né? Não se esqueça da frase, que é: eu quero curtir um cinema com o Todo Dia. E boa sorte para você aí ganhar esse ingresso e curtir aí no fim de semana você e mais um acompanhante. E é isso. Eu vou ficando por aqui. O Todo Dia News, primeira edição, termina. Esta sexta-feira já vem trazendo para a gente um climinha aí de descanso, de aproveitamento, de tempinho frio para curtir uma comidinha, um cineminha, muito propício para isso. E convido você a continuar com a nossa programação, que ainda temos aí um grande conteúdo cultural, informativo. E às 6h30 da tarde nós temos o Sala Política apresentado pelo Luiz Gustavo Klein. E depois é a vez da Sabrina Furlan apresentando o Todo Dia News, segunda edição. Eu vou ficando por aqui e voltamos a nos ver na segunda-feira. Tchau, tchau.